Minha vida eu entrego, meu Senhor, em tuas mãos. Cada dia eu te peço, por tua graça em Cristo perdão. Sei que nada eu mereço aqui, mas rogo com fervor, pela fé no Salvador Jesus, eu sei que salvo sou. Viverei lá na glória do céu, cantarei mil louvores ao meu Rei, estarei na presença do Pai. Alegria para sempre sentirei. Minha vida eu entrego, meu Senhor, em tuas mãos. Cada dia eu te peço, por tua graça em Cristo perdão. Sei que nada eu mereço aqui, mas rogo com fervor, pela fé no Salvador Jesus, eu sei que salvo sou. Viverei lá na glória do céu, cantarei mil louvores ao meu Rei, estarei na presença do Pai. Alegria para sempre sentirei. Que bela canção entoada aí pelo Ivo Neufeld. É um momento de entregar nas mãos de Deus todo o nosso ser, toda a nossa vida. Quando esse ato de entregar tudo nas mãos do Senhor, esse é um exercício de fé. Todos os dias, a nossa fé precisa ser exercitada. Assim como os nossos músculos precisam do exercício físico para eles ficarem ativos, porque senão rapidamente nós perdemos a massa muscular. E com essa perca da massa muscular também vêm os problemas do corpo, vêm as dores pelo corpo, e por isso manter esse exercício físico sempre é importante. Assim também, manter a nossa fé em exercício físico, em exercícios da fé, são importantes. E um desses exercícios é entregar todos os dias a nossa vida nas mãos do Pai, confiar de fato nele, saber que Ele vai conduzir a nossa vida, que Ele vai de fato
estar nos orientando, nos amparando, nos dando força em todos os momentos. Então é muito importante que nós façamos isso. Ser cristão é praticar exercícios de fé. É colocar aquilo, essa fé que Deus colocou em nosso coração, é colocar em prática, para que ela sempre se mantenha viva, forte, e ela sempre se mantenha ativa. Sejam todos vocês muito bem-vindos a esse momento devocional, um momento que nós queremos brevemente pensar na palavra do Senhor, pensar em algumas situações da nossa vida. E para essa noite eu destaquei o Evangelho do final de semana, mas apenas quero destacar 2 versículos assim muito importantes para nesta nova semana que estamos iniciando. E esperamos assim que com esta reflexão da palavra do Senhor, vocês também tenham uma excelente semana, que vocês consigam buscar e receber essa força que Deus tem para te dar. Deus quer te dar. Deus quer te fortalecer. Portanto, sejam muito bem-vindos. Nós não vamos ficar mencionando nomes, lembrando que esse momento devocional é uma rápida reflexão, uma oração, onde eu estarei também incluindo todos vocês que estão aí presentes. Vejo aqui que já tem um pedido de oração do Roberto Fim. Então, nós estaremos orando por ti e pela tua família. E assim, eu quero que vocês tenham a certeza que todas as famílias de vocês estarão sendo incluídos nesse momento da oração. Como nós vamos falar de um mar que se agita um pouco, eu selecionei para esse momento o hino Sossegai. E quem irá cantar esse hino é um grupo bem conhecido aí por todos, que eu quero colocar. E vamos meditar na letra desse hino, para que assim nós também possamos encontrar nele o consolo que ele quer trazer ao nosso coração. Cantemos. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira
Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, sossegai. Que bela canção, que belo hino, que paz que ele traz, que consolo que ele traz, porque é Deus que acalma as tempestades da nossa vida. E como eu quero meditar no texto do Evangelho, apenas de alguns versículos, eu tenho o texto de Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que texto maravilhoso, que nos traz uma grande bênção, uma reflexão interessante. E eu quero começar a chamar a atenção para um detalhe do qual eu ainda não tinha pensado. No versículo 48, ele diz assim: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Olha que interessante. Jesus está ali com os discípulos e chega um momento em que Jesus pede para que os discípulos atravessem aquele mar e vão ao outro lado, a Betsaida. E ele fica ali se despedindo da multidão, manda a multidão embora para casa
E ele então, a impressão que eu tenho, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então ele permaneceu ali sozinho em terra. E olha, não sei se Jesus conseguiu ver o barco ainda, mas o texto ele nos traz essa ideia. Ele diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Vamos pensar, nós temos aqui nesse texto o olhar de Jesus. Nós temos um olhar de Jesus sobre os discípulos no mar agitado. Ele olha os discípulos. A impressão que eu tenho é que Jesus deixa eles lá de propósito. O mar está agitado, os discípulos dentro do barco remando, mas ele deixa os discípulos lá remando, no meio da tempestade. Nós temos esse olhar de Jesus. Agora nós temos o olhar dos discípulos. E é isso que eu quero chamar um pouquinho mais a atenção nesse momento. Os discípulos dentro do barco, sentados ali trabalhando, o mar agitado, e não sei, eu não tenho muita noção de mar, mas o que nós percebemos é que o mar agitado, o trabalho é terrível. O trabalho é extremamente cansativo. Porque você luta contra um mar e parece que não sai do lugar. E o que eu quero chamar a atenção é que os discípulos dentro do barco, eles não pararam de remar. Mesmo diante da tempestade, eles não pararam de remar. Eles continuaram firmes no seu trabalho. Até que chega um momento em que Jesus vai até eles. Até o texto nos dá a ideia de que Jesus quer passar por eles, deixar eles lá. Mas quando eles avistam Jesus, eles começam a gritar de medo, pensando ser um fantasma. E então Jesus trata logo de acalmar o coração deles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Texto maravilhoso, texto fantástico para nós pensarmos e aplicarmos ele na nossa vida. Quantas situações da nossa vida o mar está agitado? Quantas situações da nossa vida somos nós sentados, a igreja de Deus sentado dentro do barco? O barco ali, na verdade, representa a igreja. Os cristãos são os discípulos que estão dentro da igreja. E a igreja está navegando pelo mar da vida, por este mundo. E os cristãos não podem parar de trabalhar. O trabalho é cansativo. E olha que o texto diz e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário, então a dificuldade aumentava demais na vida. E na nossa vida, a igreja, o trabalho da igreja, nós estamos remando contra o vento. Mas nem por isso nós devemos parar. Nós não podemos parar de remar, nós não podemos parar de lutar contra esse vento. E esse vento representa todas as tentativas de Satanás, do mundo, da nossa própria carne, de nos tirar do grande propósito, de fazer a igreja de Deus se acomodar. Talvez muitos pensem: olha, o vento está muito forte. Já imaginaram se os discípulos naquela ocasião tivessem
parado de remar, falando: não dá, nós não vamos conseguir, nós não vamos continuar, e deitassem dentro do barco e esperavam uma solução do céu? Se os cristãos pararem de trabalhar, se os cristãos se acomodarem, o que na minha visão, em certo sentido, já está acontecendo, os cristãos estão precisando acordar, ser despertado do sono em que estão. Se os cristãos entregarem os remos, largarem os remos e deixar aparecer uma solução do mundo, nós estamos perdidos. Nós temos que estar conscientes que nós vamos sempre continuar remando contra o vento. As dificuldades, elas serão grandes. Talvez lá na nossa congregação as dificuldades estão grandes. Talvez o grupo de irmãos com quem você se reúne, talvez lá está começando a ficar difícil e você está querendo parar de remar. Não parem. Não parem de remar. A igreja não pode parar de remar. Nós estamos na igreja, nós somos a igreja representa o barco. E nós sempre iremos enfrentar grandes tempestades da vida. Nós sempre vamos encontrar fortes forças lutando contra nós. Mas não podemos parar. E agora o olhar de Jesus é importante para nós. E ele é consolador. O texto diz: e vendo-os. Então Jesus estava, mesmo que distante, mas Jesus estava vendo a luta da sua igreja lá, dos seus discípulos. Assim, nós como igreja de Deus, podemos estar indo contra os fortes ventos, contra o mar agitado, mas Jesus está nos olhando. Jesus está nos olhando. E o que é mais consolador? Jesus está nos olhando, ele caminha ao nosso encontro, mas no momento certo. Assim como ele acalmou o mar para os discípulos no momento que ele quis, assim também ele vai estar conosco, ele está conosco. E no momento certo, ele vai acalmar as tempestades da vida. Eu não sei qual é o sofrimento da sua vida. Eu não conheço vocês, não sei quais são as lutas que vocês enfrentam. Mas, irmãos, eu quero que vocês, de fato, não parem de lutar. Lutem. Lutem se for contra alguém que está querendo tirar o seu filho da fé. Lute contra as pessoas que estão querendo desanimar o trabalho da igreja. Lute contra isso. Lute contra você mesmo. Se você está desanimado, lute contra isso. Busque força, porque Deus te fortalece. Deus te dá um novo ânimo. Deus, ele quer de fato que você tenha certeza que ele está te olhando. Ele está te cuidando. E todas as forças que vierem contra nós, contra a igreja, ele sabe qual é a potência desse vento, qual é a força desse vento que nós conseguimos suportar para não virar o nosso barco. E aí nós temos 1 Coríntios lá, onde fala no capítulo 13, que Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças.
Sim, irmãos, não paremos de lutar. Não desanimemos o nosso coração. Vamos continuar firmes lutando, porque assim como Jesus disse, sou eu, para os discípulos, ele está dizendo assim para nós agora. Sou eu. Quem eu? Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi pregado na cruz, aquele que ressuscitou no terceiro dia, aquele que fez milagres, aquele que faz milagres todos os dias na nossa vida. Sou eu. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu estou aqui. Se eu estou distante, mas eu estou olhando o que você está passando. Eu estou olhando a sua luta. Eu estou olhando as adversidades da sua vida. Então não desista. Continue lutando. Porque sou eu, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que estarei contigo todos os dias da sua vida. Vamos, irmãos. Vamos, como cristãos, como povo de Deus, levantar a nossa fronte. Vamos trabalhar, vamos continuar firmes. Não vamos desanimar, mas vamos continuar fortes, assim como os discípulos continuaram remando, mesmo contra os fortes ventos. Assim nós podemos continuar lutando, mesmo que as adversidades são pesadas, as lutas são grandes, porque sou eu, Jesus Cristo. Ele diz, não tenha medo. E olha, e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Todas as tempestades da nossa vida, todas elas, chega um momento que elas cessam, elas param, pela ordem deste sou eu, Jesus Cristo. Que Deus assim nos fortaleça, nos mantenha firmes no seu caminho e nessa luta, com o coração feliz, com a alma feliz, com um coração dedicado, com uma vida consagrada, porque esse Deus, Ele nos acompanha e Ele está nos olhando. Que Deus assim nos guarde hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós sabemos que lá do céu o Senhor está nos olhando. O Senhor está vendo as nossas lutas, o Senhor está vendo os ventos contra os quais nós lutamos. E nós queremos te pedir, Pai, que movidos pelo Teu Espírito Santo, que nós não paremos de remar, que nós continuemos firmes com o remo na mão, lutando até onde o Senhor nos permite chegar. Sempre na certeza de que o Senhor está nos olhando e que o Senhor não vai permitir nenhuma tempestade na nossa vida a ponto de nos afundar, a ponto de nos afogar. Porque o Senhor, além de nos olhar, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guia. O Senhor também entra no nosso barco através da Tua palavra, do Teu perdão, da Santa Ceia. O Senhor é quem conduz a sua igreja diante das dificuldades e das adversidades da vida, sejam elas quais forem. E rogamos, Pai, que continue derramando as Tuas bênçãos sobre todas as congregações cristãs do Brasil e do mundo. Não permita, Pai, que essas congregações, que esses irmãos, que esse povo do Senhor desanime, mas que todos continuem remando, alegres, dispostos, na certeza que em algum momento o Senhor vai acalmar as tempestades. Entregamos cada família que está presente neste momento, nessa devoção.
Esteja olhando por todos os lares. Olhe por eles, abençoa-os, guarde-os firmes. Olhe pelos nossos enfermos. Coloque a tua mão sobre todas as pessoas que estão neste momento acamadas. O Senhor, que é o médico dos médicos, esteja com cada família, cada irmão, cada filho do Senhor, fortalecendo o seu coração, na certeza que o Senhor está olhando e que o Senhor diz: não tenha medo, porque sou eu, o Salvador do mundo, o dono do mundo, o Consolador do mundo, que irá te guiar, que está te guiando, que está te fortalecendo. Restaura a saúde de cada um, se assim for o desejo do seu coração. Mas acima de tudo, que a nossa alma, nosso coração, nossa mente tenha certeza de que o Senhor está olhando por todos nós. Pai amado, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos. Olhe pelas nossas crianças, olhe pelas nossas crianças, Senhor, para que, de fato, todos nós nos unamos nesse trabalho em ensinar o teu caminho a elas, mostrando que o Senhor é o Criador do mundo e de tudo que existe, e que eles, firmados nesta fé, eles cresçam e sejam servos do Senhor, servos consagrados. Olhe pelos nossos idosos, para que mesmo na sua velhice, eles se mantenham firmes na oração, lutando pelos cristãos que estão à frente do trabalho, para que eles também possam assim continuar o seu trabalho. Pai amado, entregamos aos teus cuidados as pessoas desempregadas. Olha com misericórdia para eles. Também, Senhor, entregamos em tuas mãos esta nova semana que se inicia, e nós rogamos que o teu Espírito Santo esteja nos guiando em cada dia, cada momento, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Tudo mais que quiser acrescentar em nosso lar, em nosso município, em nosso país, nós oramos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, que esse momento, que essa palavra de Deus esteja no coração, na mente e na alma de cada um de vocês. Que todos vocês tenham uma abençoada semana, e por isso eu desejo a bênção do Senhor sobre todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Na terça-feira à noite nós teremos aí o nosso estudo do PEN de forma online, e vocês estão convidados a estarem conosco também naquele momento às 19 horas em nosso horário, às 20 horas no horário de Brasília. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, que assim Deus os abençoe e guarde. Um grande beijo no coração de cada um. Um forte abraço, e deixo com vocês o último hino que eu escolhi. Fortalece a tua igreja, pensando justamente em todo esse contexto da igreja de Deus continuar remando e lutando enquanto nós aqui estivermos. Um grande abraço e até mais.
Por